Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para aproveitarmos os benefícios da bênção, da oportunidade do aprendizado com Jesus. E assim nós saudamos nosso anjo de guarda individual, saudamos os anjos de guarda de todos e todas que conosco estão, ligados nesta atividade. Saudamos os anjos de guarda deste lar, de todos os lares, dos lugares onde se encontram aqueles e aquelas que conosco estão nesta atividade. Saudamos a mentora da Fraternidade Espírita, Irmã Maria. Saudamos a equipe espiritual que se apresenta para o estudo da noite. Saudamos a equipe espiritual responsável por esta atividade. Saudamos o representante de Jesus entre nós, o anjo Ismael. Saudamos nossa Mãe Santíssima e saudamos o amado Mestre Jesus. E é com Jesus que nós elevamos nosso pensamento até ao nosso Pai maior. E a Ele dizemos de nossa alegria, de nossa gratidão, pela bênção da oportunidade do aprendizado com Jesus. E é assim que nós, então, louvamos nosso Pai amantíssimo quando lhe dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com grande alegria que mais uma vez aqui retornamos para esta oportunidade bendita do aprendizado com Jesus. E dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos para a nota do subitem 19 do item 74. E ela diz assim: o magnetismo, sem nenhuma dúvida, é o princípio desses fenômenos, mas não como se o entende geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha. E pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças,
a quem basta pousarem os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se a força medianímica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. Então, que fique claro que o magnetismo tem o seu peso nesses fenômenos de efeito físico, mas somente ele está claro que não é o suficiente. Tudo bem? Seguindo. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiums. A título de esclarecimento, eu fui pesquisar no Google o que viria a ser as pessoas elétricas, porque elas constam aqui do Livro dos Médiuns e constam também em uma das publicações da Revista Espírita. E pesquisando lá no Google, o que tomamos de conhecimento é que estas pessoas apenas e tão somente são pessoas que, por uma questão de um atrito maior aqui, ali, ou em algum outro tipo de material, terminam acumulando energia em si próprias. É isto. E tem pessoas que têm maior facilidade e outras que têm menor facilidade para isso. Haja visto que não é muito incomum termos conhecimento, ou até de já termos passado pela experiência, de, em indo cumprimentar alguém, tomar um leve choque. Porque, com certeza, esta pessoa acumulou a tal da energia estática em si. Agora vamos, no campo da mediunidade, ver o que nos diz o Espírito de Verdade. Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médiuns, no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Tudo bem? Nota, essas pessoas seriam como os sonâmbulos que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Veja no capítulo dos médiuns a parte relativa aos médiuns sonâmbulos. Veremos quando lá no capítulo 14 nós chegarmos, tudo bem? O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesma dos corpos ou fora dessa substância? Na substância e fora dela. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. Como o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Não mais do que de seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido
combinado, posto em ação por sua vontade, para mover ou para bater. Quando move, a luz vos dá a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Concebemos isso quando bate num corpo duro. Mas como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar? Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tão bem como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como todos os outros ruídos. Dizeis que o espírito não se serve das mãos para remover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre o teclado, agitavam as teclas e faziam ouvir sons. Não parecia que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos? Esta pressão não é direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele? Não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir, senão por comparações que somente vos dão uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que a anima de uma vida factícia, uma vida falsa? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente e mesmo os movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa. E a tecla, que obedece à sua vontade, se movimenta e golpeia a corda. Aqui se passa uma coisa que tereis dificuldade para compreender. Atenção, então, nesta coisa que teremos dificuldade de compreender. E é que certos espíritos são tão pouco avançados e de tal modo materializados comparativamente aos espíritos elevados, que têm ainda as ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como tocam o piano, e vos dirão
que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem em golpear. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e, entretanto, pela sua vontade. Quando se fazem ouvir por palavras, sucede o mesmo. Vamos fazer uma reflexão aqui. Vejam a dificuldade que o Espírito de verdade tem de nos trazer às claras fenômenos que são naturais. Mas tendo em vista a nossa capacidade de entendimento, tendo em vista o alcance da nossa visão, eles ficam sem termo de comparação para poder nos ajudar a entender, por exemplo, como o espírito levanta, faz elevar-se, levitar um objeto pesado. Agora imagine você o seguinte: esta obra foi escrita em 1861. E eu peço licença para retornar ao que falamos no nosso último encontro. Em 1861, não existia a tecnologia que existe hoje. A ficção científica levada à animação cinematográfica, televisiva e coisas do gênero não passava pela cabeça de ninguém. Hoje, ao menos, nós temos como termo de comparação as lutas havidas entre os heróis e os, digamos assim, os bandidos nos filmes de ficção, em que apenas e tão somente pelo movimento de suas mãos, nós vemos um raio de energia sair e atacar o seu oponente. Nós vemos raios de energia sair de ambas as partes e se chocarem no meio do caminho. Mas nós vemos também portas se abrirem só por conta da nossa aproximação. Nós vemos cancelas se levantarem somente por aproximação do veículo. Ou seja, daria para explicar estas ocorrências a alguém lá em 1861? Fui muito longe? Então tá bom. Daria para explicar essas ocorrências para alguém no ano de 1940? Qual seria o termo de comparação? Qual seria o termo de comparação? É isso que ele se empenha em nos dizer aqui. E aí a coisa vai se agravar mais, por quê? Ela se agrava porque, como ele deixou claro para nós aqui, no subitem 24, olha que coisa interessante. O espírito que está realizando o fenômeno físico, ele também pensa, dado a sua materialidade, dado a sua ignorância, ele também acredita, como aqueles que desconhecem a lei, como aqueles que desconhecem o fenômeno, ele também acredita que o piano toca porque ele está empurrando as teclas com o dedo.
E mal sabe ele que ele está utilizando, ele está manipulando energias através da sua vontade de que o movimento se suceda sem saber que o está fazendo. Dá para você ter uma ideia do que seja isso? É a mesma coisa que digamos, um espírita, não sei se eu poderia falar assim, se existe, mas apenas no campo das hipóteses. Um espírita descaridoso ver toda aquela ocorrência numa igreja evangélica, por exemplo, em que o pastor espanta os demônios e o pastor e outros ali presentes, dotados da vidência, veem o demônio, conseguem descrever o demônio. Seria muita falta de caridade dizer que ele não está vendo, porque ele está vendo. Porque você, espírita, sabe que, em estando do lado de lá, a plasticidade do perispírito permite que o ser se apresente na forma que ele desejar. E fazemos nós ideia de quantos irmãos nossos do lado de lá, no intuito de assustar, de amedrontar os que estão do lado de cá, aparecem em formas horrendas, em formas diabólicas, em formas demoníacas. Você, com o conhecimento que você tem hoje dessa ciência, vai dizer para a criatura: volte à sua forma normal. Isso não acontece nos filmes de ficção científica? A gente não vê nos filmes de ficção científica as pessoas estarem no momento numa forma e em outro momento em outra forma? É assim que acontece do lado de lá. Será que os diretores foram buscar essa informação do lado de lá? Está dando para compreender? É assim que acontece. Felizes daqueles que aceitam a exortação de Jesus e buscam a verdade, porque é Jesus quem afirma: buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo bem até aqui? Seguimos? O Enio colocou um recado aqui, não sei se... Bom, acho que eu vou fazer saber a todos. Estamos com problemas na transmissão para o YouTube. Estamos apenas no Facebook. Como o estudo é gravado, amanhã estará disponível na parte da tarde. Mas qualquer problema, alguém, se quiser, se estiver me ouvindo, né, pode acessar pelo Facebook e acompanhar desde já. Vamos agora para a nota. Resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir. Do mesmo modo que o gesto substitui nos mudos a palavra que lhes falta. Tudo bem até aqui? Vamos para o item 25, então. Organismo. Entre os fenômenos que se citam como provas da ação de uma inteligência oculta, há os que são evidentemente contrários a
todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece permitida? Vamos lá. É que o ser humano está longe, muito longe, de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, dá um desmentido àqueles que, querendo tudo saber, pretendem impor limites à natureza. E por isso, não ficam menos orgulhosos. Ou seja, é muita pretensão. É muita pretensão. O dogmatismo científico terráqueo faz com que homens e mulheres de ciência reduzam a ciência universal ao limite da régua, da escala do conhecimento humano. É só isso que acontece. Imagine quando nós, humanidade terrena, abrirmos mão deste orgulho tolo que, segundo o Espírito de Verdade, no capítulo 7, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos afirma: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. E uma das consequências mais danosas à humanidade que o orgulho nos impõe é nos manter na ignorância. É nos manter no limite daquilo que nós estabelecemos como verdade absoluta. Apesar de todo o empenho que o alto, de acordo com a misericórdia divina, faz a todo momento para nos chamar a atenção para a excelsitude e a magnitude da vida que transcende a tudo aquilo que nós, com o nosso aparelhamento físico e com toda a instrumentalização que conseguimos obter até agora no avanço da nossa ciência, não conseguimos imaginar, não conseguimos mensurar. Felizes daqueles que conseguem transcender a prisão à qual estamos encarcerados dos 5 sentidos, e mesmo encarcerado nos 5 sentidos, vislumbrar que a vida vai muito além do que os nossos 5 sentidos conseguem perceber. Queira Deus que despertemos enquanto humanidade o mais breve possível. Continuando. Sim, aqui. Revelando, obrigado. Revelando sem cessar
novos mistérios, Deus adverte o ser humano para desconfiar de suas próprias luzes. Porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados, de um movimento capaz de sobrepujar a força da gravitação? A bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente essa força? Pobres humanos que creem ser tão sábios e cuja tola vaidade é a cada instante confundida. Sabei, pois, que ainda sois bem pequeninos. Se nós então não tivermos a humildade de admitir essa nossa pequenez, não tivermos a humildade de reconhecer que tem um Pai amantíssimo, que a cada momento vai liberando para nós possibilidades de maiores conhecimentos, de maiores entendimentos, com certeza ficaremos para trás. Porque a lei do progresso, que é uma das leis divinas, como todas as leis divinas, também é inexorável e não espera por ninguém. O progresso avança sempre para frente e para o alto. Queira Deus que possamos nós acompanhá-lo. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações. E que esse agente recebe seu impulso do espírito. Seja este encarnado ou errante. Espírito errante é o espírito que está desencarnado lá na pátria espiritual, e ele é chamado de errante porque ele está aguardando o momento de encarnar, ou melhor dizendo, reencarnar. Então, encarnante significa que o espírito está entre o espaço de duas encarnações. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se pode exprimir assim. Entre certas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, por consequência de seu organismo. E isto é, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante. Sua combinação, mais ou menos fácil. E daí, os médiuns mais ou menos potentes. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força.
Tem uma pergunta. Já voltamos ao item 75. Marcelo Veloso pergunta-nos: Genival, gostaria de matar minha curiosidade. Vendo cidades como o nosso lar, com muitos espíritos em tratamento, esses irmãos já conseguiram compreender seu momento e estão sendo tratados? Mas os espíritos que, como dizem, estão se acotovelando por todos os cantos, imagino aqui conosco, né, na crosta terrestre, esses irmãos não são todos bons e ruins? Então a dúvida minha é: quando o espírito está em uma cidade espiritual e outros ainda com os encarregados, qual seria essa regra? É somente o livre-arbítrio? Mas se ele é bom, por que não estar em uma colônia junto com outros iguais? Então vamos lá. Se o espírito fosse bom, o ser bom significa dizer, segundo a ciência espírita, que aquele que é bom, ele vai automaticamente juntar-se aos seus iguais. Por quê? Porque os iguais se atraem. Então, um ser que é bom, a sua vibração por si só já vai levá-lo ao local compatível a ela. Então, se a criatura está se acotovelando conosco aqui na crosta, se a criatura está em colônia outra qualquer, nosso lar e de tantas outras que por aí existem, recebendo assistência médica, é porque não é bom. Porque se o fosse, não estaria passando pela necessidade da assistência. Porque se fosse bom, não estaria acotovelando-se conosco, a não ser que, por ser bom, pede ao alto a licença de vir até nós para nos ajudar, para nos impulsionar, para nos influenciar no bem. Lembrando que, para isso, eles não precisam necessariamente estar à nossa volta. Eles podem, de onde estiverem, emitir o seu pensamento. E o seu pensamento, se nós estivermos sintonizados a eles, estivermos na mesma faixa deles, iremos receber as influências positivas. Então, não é só uma questão de livre-arbítrio que leva o espírito a estar aqui, ali ou acolá. É uma questão de vibração. Agora, concordamos que a vibração que a criatura conquista é resultado do uso que fez do seu livre-arbítrio. No uso do seu livre-arbítrio, optou pelo caminho do bem, com certeza vai despertar, no caso da libertação do cárcere encarnatório, em retornando à pátria espiritual, vai despertar em lugares muito mais agradáveis, muito mais satisfatórios do que a realidade que nos cerca aqui na Terra.
fruto do uso do seu livre-arbítrio. Então, na base de tudo, tudo bem, está o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio termina determinando a nossa vibração, que vai nos colocar nesta ou naquela faixa em que nós, com certeza, estaremos ligados, apegados a ela. É isso. Qualquer coisa, por favor, volte a perguntar, caso não tenha ficado bastante claro. Então vamos lá. Repare que no item 75, então ele fecha assim, né? A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiums mais ou menos potentes. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força. Por isso que está claro no Evangelho segundo o Espiritismo que a mediunidade é orgânica. Se formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, veremos que a mediunidade é orgânica. O que significa esse orgânica? Significa que o ser encarnou num aparelho, num corpo humano instrumentalizado para esta, aquela ou diversas faculdades mediúnicas. Então, se o corpo da criatura está instrumentalizado para isso, o médium de efeitos físicos, como ele nos disse aqui, vai ter na compleição da sua formação física e perispiritual algum recurso diferente daqueles que não são médiuns de efeito físico, que lhe permite liberar maior ou menor quantidade de fluido, de energia. Agora, é óbvio que isto vai ser determinado por vários fatores. E isto não é constante. O estado do espírito, o estado de espírito do médium, tem influência nisso. O estado de espírito do médium tem peso nisso. É óbvio que um espírito moralizado, evangelizado, disposto à utilização dessa ferramenta em favor do bem, em favor do semelhante, esse ser, com certeza, vai ter um resultado na prática da sua mediunidade diferente daquele outro que utiliza apenas e tão somente para benefício próprio, para fazer truques em palcos de teatro ou coisas que se assemelham, ou para agradar a certas plateias. Então, tudo isso vai fazer variar a quantidade de fluidos que o ser vai dispensar, os benefícios ou não desses fluidos, e assim por diante. Então, veja, assim como ele nos disse lá atrás, que o espírito, mesmo sem saber, está movimentando a tecla do piano, digamos assim, pela força do seu pensamento, e pensa que é com o dedo que ele está pressionando, mais para frente,
Também de forma inconsciente, o médium poderá estar doando energias sem nenhuma noção de que isto está fazendo. E tomara que, se isso estiver a acontecer, que essa energia esteja sendo bem utilizada, como ele por espíritos de elevação, de grande hierarquia, voltados ao bem. Porque elas poderão também ser utilizadas por aqueles que querem o mal. Tudo bem até aqui? Vamos para o item 76? Vamos lá. Se temos uma comparação. Quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer. Mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige. Um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque se não o toca, não agirá por si mesmo. O pensamento, que não é outro senão o espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito. Como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos. Os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido, com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. Aqui eu insisto de novo com você. Tem que se lembrar dos super-heróis. Porque são os super-heróis, alguns só com o olhar, muitas vezes, fazem peripécias incríveis. Outros com movimento de mãos, outros só com o pensamento. Ou seja, essa ficção científica que aí está, de certa forma, está materializando para nós aquilo que o espírito é capaz de fazer quando do lado de lá está e quer executar alguma ação que chamamos de efeito físico para chamar a nossa atenção. Assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o espírito quem o pega, o empurra e o ergue, como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue
o impulso da vontade do espírito. Então, é entender que a vontade do espírito não é outra coisa que não um quantum de energia que ele obtém em manipulando a energia dele, espírito, a energia lá do fluido cósmico universal, com a energia animalizada do médium, ele consegue compor uma energia que sujeita-se à sua vontade e, sujeitando-se à sua vontade, vai atingir o objeto ao qual ele quer movimentar. Tudo bem? Seguindo. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, vida factícia a corpos inertes, é uma vida falsa. Haja visto que o objeto, estando animado dessa vida, ele não tem vontade própria. Ele não vai subir, descer, correr, ele não vai fazer isso. Ele está com uma vida falsa. E essa vida falsa ou o faz sujeitar-se à vontade do espírito. E momentaneamente aos corpos inertes. Que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. E ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se no lugar de uma mesa se talha uma estátua de madeira e se age sobre esta estátua como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Tem-se dito as mesas falantes, e poder-se-ia também dizer estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos, até agora sem solução, que alegorias e efeitos misteriosos não explica. Então, quantas coisas que estão no campo da mitologia, quantas coisas que estão no campo dos mistérios na religião, quantas coisas que estão fora do alcance da ciência humana, que seriam facilmente resolvidos, facilmente elucidados, se nós já estivéssemos, como prometido nos foi pelo Espírito de verdade, e tudo leva a crer que esse momento não está distante, quando nós passarmos a viver de forma normal e cotidiana, com aqueles que estão do lado de lá, assim como também com aqueles de outros mundos mais avançados que nós. Com certeza,
a humanidade terrestre se fartará de muitos e muitos e muitos outros benefícios. Queira o bom Deus que estejamos nós caminhando no bem para merecermos estar nessa terra renovada, que tudo leva a crer está prestes a chegar. Os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos, desde logo, que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que, se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Imagine conhecer todas as leis da natureza. Foi-nos dito lá atrás que chegaremos a isso um dia, quando alcançarmos o nível de espíritos puros. Entretanto, para isso, olhe o que nos diz o Espírito de verdade. Olha o que nos diz o Espírito de verdade aqui na questão 560 do Livro dos Espíritos. Olha que maravilha que ele nos diz aqui. Olha só. Os espíritos têm cada um atribuições especiais? Esta é a pergunta. Resposta. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, um dos livros da Bíblia Sagrada, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época, sobre a terra, na água ou no ar, etc, etc, etc. Então veja que demanda algum tempo alcançarmos a perfeição. Cabe na mente de algum de nós, que em algum momento nós viveremos, ou em algum momento nós já vivemos em mundos líquidos, em mundos aquosos, submersos, digamos, na água. Passa pela nossa cabeça isso? Ou que em algum momento, em espírito, talvez já tenhamos vivido em mundos gasosos, envergando corpos que vivem suspensos, em suspensão na atmosfera. É o que nos está sendo dito. Abramos a nossa mente, porque não sabemos o que nos aguarda. A única coisa certa que temos é que o nosso Pai amantíssimo não nos criou por outro motivo que não
sermos felizes enquanto espírito. Se ainda não atingimos a felicidade, é porque ainda não fizemos a lição de casa a qual deveríamos ter feito. Mas estamos a caminho com as graças de Deus. Senão Jesus não teria dito. João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que me for fiel, diz Jesus, fará as obras que eu faço e fará maiores. Seguimos. Item 78 agora, certo? Não? Eu parei em algum ponto do item 78. Não é de 78 mesmo, desculpe, tá certo. Mas é aqui, olha. Responderemos desde logo que sua... Eu estou relendo essa linha, tá? Responderemos desde logo que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida, e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Aqui que eu havia parado. Vou aproveitar então e responder uma pergunta, mas eu vou assinalar agora para não me perder. Assinalei. Solange Castro Peru se pergunta. Genival, me responde uma dúvida. Quando o espírito está para reencarnar e por algum motivo ele desiste do compromisso, da encarnação por várias vezes, tem um limite dessa desistência ou pode acontecer dele não ter mais essa oportunidade de nascer de novo? No livro Os Dragões, psicografado... Está me escapando o nome dele agora, mas depois eu vou me lembrar. No livro Os Dragões, tem uma informação de que tem espíritos... Como? Vanderlei de Oliveira. Você posta aí depois? O Enio já nos esclareceu. Quem escreve é o Vanderlei de Oliveira, e até onde eu me lembro, é ditado por uma das médias que ajudou Hernance Foucault, uma coisa assim. Ai, perdão, Maria Modesto Cravo? Então, por sorte, o Enio já corrigiu. Maria Modesto Cravo. Isso mesmo, é ele mesmo. Então, nesta obra, com certeza o Enio vai deixar aí depois no canal, tem a informação que tem espíritos que, por dado o seu entendimento, a persistirem em não aceitar os ditames do nosso Pai amantíssimo e, portanto, se opõem também aos preceitos do Cristo, inclusive entendem Jesus e tratam Jesus e os seguidores de Jesus como inimigos, e estão aqui na Terra há alguns milênios e fazem parte de grupos bem organizados que atuam na direção de manter a humanidade terrena em atraso. Entre eles existem aqueles que estão há milênios fugindo
esquivando-se da encarnação, por motivos variados. Agora, até onde isso vai? Até onde a espiritualidade superior, a administração sideral permitir. Porque chega uma hora que não tem por onde fugir. Chega uma hora que o espírito ele vai ter que se curvar à lei divina, que é igual para todos. Mas, até onde sabemos, o Espírito de Verdade esclarece isso para nós, está lá no Livro dos Espíritos, só não me recordo agora o endereço. O Espírito é indestrutível. Então, em algum momento, esses espíritos terão que voltar à experiência encarnatória, porque não alcançaremos a felicidade prometida pelo nosso Pai amantíssimo sem passar pelas experiências encarnatórias. Tudo bem? Seguimos então. Qualquer coisa, Solange, volte a perguntar, caso não tenha ficado claro, por favor. Voltando ao texto. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles. Precisamente porque foi dada pelos espíritos que tiraram sua roupa terrestre, em lugar de ser por espíritos que a têm ainda e que se sentam na academia. De tal sorte que se o espírito de Árago, vivo, tivesse apresentado essa lei, a teriam aceito de olhos fechados. Mas, dada pelo espírito de Árago, morto, é uma utopia. E por que isso? Porque creem que, estando Árago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-las desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo abstração, por um instante, da teoria da animação factícia. Quando se faz o vácuo sob a campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma tal força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela. Que se deixe entrar o ar e a campana se levanta com a maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato em virtude da lei da gravidade. Só para deixar mais materializado ainda essa ilustração, eu não sei se ainda fazem isso nas escolas, mas aqueles que têm a minha idade, ou um pouco mais, um pouco menos, eu tenho certeza que na aula de ciência fizeram essa experiência. Alguns vão ter que ir lá no Google ver se tem alguma imagem, porque a coisa é antiga. Mas nós, teve uma época, né? Consumíamos leite numa garrafa de vidro. E lá na escola, na aula de ciência, a professora, em dado momento, pedia que levássemos um ovo cozido, uma garrafa de leite e um chumaço de algodão. E na aula da ciência, a professora ia mostrar para nós, ou o professor,
A lei da gravidade. E o que é que nós fazíamos? Jogávamos o álcool o algodão embebido em álcool dentro da garrafa, colocava o ovo em cima, o ovo ficava lá bonitinho, não acontecia nada. Tirava o ovo, acendia o algodão que estava lá dentro e colocava o ovo de novo na boca. O que acontecia? O inverso do que acontece com a campana quando você coloca o ar embaixo dela. O ovo é sugado para dentro, devido à força da gravidade. Agora, que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de cima, e a campana será erguida malgrado a lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível. À maneira desses bonecos que se faz voltear sobre um jato de água. Por quê, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam, por isso, derrogadas as leis da gravidade. Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato, porque não podeis explicá-lo. E é o que a nossa ciência oficial faz, né? Ela só explica aquilo que está dentro da sua capacidade de ponderabilidade. Se ela não pode ponderar, se ela não pode apalpar, se ela não pode definir, então diz ela que não existe. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se, pelo meio indicado, o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Sr. Home produziu 100 vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres. E a fim de provar que os espectadores não eram joguete de uma ilusão ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sob ela. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Então, tem gente que, mesmo olhando o ser levitar, o ser encostar lá no teto, tem gente que, mesmo vendo, não aceita. Prefere admitir que possa estar passando por alguma situação de ilusionismo, mágica ou coisa parecida. Sabendo disso, então, o Sr. Home, que muito ajudou Kardec no desenvolvimento dos estudos da ciência espírita, tomou o cuidado de, quando estava lá no teto, fazer uma marquinha nele. Se isso ainda não for suficiente, tem coisas que, perdão, tem céticos que, mesmo vendo, não creem. Deixemos eles por conta deles próprios e sigamos nós. Faz um momento, falamos do aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal
do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão da coluna atmosférica. Viram-se, sob a influência de certos médiuns, objetos bem leves oferecerem a mesma resistência. Depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa na realidade por si mesma, nem mais, nem menos. Mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente, o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e não compreendendo que é o ar, que não vê, que age, não será difícil persuadi-lo de que é o diabo. Dir-se-á, talvez, que sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos da palavra acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável. Seja, entretanto, nada à prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer-lhe todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso de si mesmo, ar. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queria levantá-lo. É, pois, que se tornou aparentemente mais pesado, porque não se vê o suporte. Seria ilógico concluir que não existe. O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Não se pode explicar, senão por uma causa semelhante, o fenômeno singular do qual se viram muitos exemplos de uma pessoa jovem, débil e delicada, levantando com 2 dedos, sem esforço, e como uma pluma, a um homem forte e robusto, com o assento em que estava, o que prova uma causa estranha à pessoa. São as intermitências da faculdade. Ou seja, como ele nos explicou no item anterior, em um dos itens anterior, o médium, ele pode, em dado momento, e mesmo uma criança débil, frágil, pequena, no toque de 2 dedos, fazer um homem pesado, sentado numa poltrona,
levitar facilmente. Mas em outro momento, este médium poderá tentar fazer a mesma coisa e não obter sucesso. Por quê? Porque existem variáveis. E na ciência espírita tem um agravante muito grave em relação às ciências materiais. Porque nas ciências materiais, o pesquisador pega o objeto em questão inerte, passivo, leva para o laboratório e vai manuseá-lo a seu bel prazer a hora que bem entender, a hora que estiver disponível. Com a mediunidade não é assim. Por que que com a mediunidade não é assim? Porque o objeto em questão, que poderá ser analisado e estudado em laboratório, tem vida própria, tem vontade própria e não está à disposição do médium 24 horas por dia. Essa é a diferença. E o próprio médium, se não estiver alinhado, se não estiver equilibrado, não vai conseguir dispensar a quantidade de energia que nesta obra é mais chamado de fluido, o suficiente para que o fenômeno ocorra. Então, repare que quando se lida com mediunidade, quando se lida com ciência espírita, nós nunca podemos perder de vista que um dos atores, muitas vezes o mais importante, não está permanentemente à nossa disposição. Aquele médium ou aquela médium que diz aos seus consulentes que pode atendê-los e pode lhes responder a todo e qualquer momento, das duas uma, ou são charlatães ou são ignorantes, porque isso não é possível. Toda faculdade mediúnica está de acordo com a disposição do agente primordial para que o fenômeno ocorra. Seja psicografia, seja cura, fenômenos físicos, seja o que for. E o grande perigo daqueles que insistem é que terminam ficando nas mãos, terminam se tornando joguetes de espíritos, moralmente falando, evangelicamente falando, inferiores, desejosos de outra coisa senão a prática do mal, na maioria das vezes. Então, esse é o cuidado que temos que ter. Já são praticamente 9h25. Nós encerramos um capítulo, encerramos o capítulo 4. Vamos deixar, então, tendo em vista o adiantado da hora, para iniciarmos o capítulo 5, no item 82, na próxima segunda-feira, tá bom? Vamos, então, para a nossa rotina, né? Os recados, vibrações, prece e encerramento. Vamos lá.
Vamos para os recados. Não podemos nos esquecer, devemos nos lembrar sempre, da campanha de arrecadação de alimentos para a Fraternidade Irmã Maria, no intuito de ajudá-la no trabalho caridoso e amoroso que ela faz, no fornecimento de cestas básicas para as famílias carentes que assiste. E nós podemos ajudá-los porque toda segunda, quarta e sexta, das 13 às 16 horas, lá na sede da Fraternidade Irmã Maria, tem gente de plantão. E a sede fica na Rua Solar de Pinheiros, número 388, no bairro da Vila Industrial, aqui em São Paulo, divisa com Santo André. Fora desses horários, é só agendar pelo WhatsApp 11 9 4758 6327, que alguém irá estar lá para recebê-lo. Para aqueles que são fora de São Paulo, ou que mesmo estando na proximidade, quiser contribuir com o trabalho financeiramente, a casa mantém uma conta corrente no Banco Santander, na agência 0229, conta corrente 13 00 19 43, dígito 2. O CNPJ da casa é 07 123 337 1000 ao contrário 35. Qualquer dúvida é só lá no WhatsApp 11 9 4758 6327. E não deixemos de acompanhar o Evangelho nos momentos de luz que ocorrem toda terça, quarta e sábado a partir das 20 horas. E a Hora Espírita, que acontece todas as quintas-feiras, também às 20 horas, com uma palestra. Nesta quinta, quem irá proferir a palestra será a nossa confreira Nislene Nicodemos, com a palestra A Parábola do Bom Samaritano. E não nos esqueçamos, né, de curtir a página no Facebook, se inscrever no canal oficial do YouTube e acionar o sininho para termos notificações das lives da Fraternidade Irmã Maria. Tudo bem? E assim, é com muita alegria e em profundo agradecimento que nós abrimos nossos corações em vibrações intensas de muito amor e vibramos pela paz universal, pelo entendimento entre todas as pessoas, vibramos em favor de que o Evangelho de Jesus seja norma de conduta no coração de todas as pessoas. Vibramos pela Fraternidade Espírita Irmã Maria, pelos seus dirigentes, trabalhadores, alunos, assistidos e por todos os nomes que encontram-se em suas caixas de vibrações. Vibramos por todos os profissionais da área médica, ou que direta ou indiretamente estão atuando, trabalhando na frente da luta contra o coronavírus. Vibramos em favor de todos os sofredores, seja na carne ou no espírito, encarnados ou desencarnados. Vibramos pelo nosso lar, por todos que o frequentam, por
todos que nele residem. Pedimos licença ao nosso Pai amantíssimo e vibramos por nós mesmos, nos entregando a Ele para que se faça em nós a sua vontade. Abrimos ainda mais o nosso coração e nas mãos de nossa Mãe Santíssima entregamos uma vibração intensa de muito amor, rogando que ela a utilize onde e quando achar mais oportuno. Graças a Deus. E assim, agradecidos que estamos por toda a assistência recebida pela espiritualidade amiga que aqui ainda se faz presente, agradecidos pelo imenso amor que nos dedica nossa Mãe Santíssima, o amado Mestre Jesus e o nosso Pai Maior, nós encerramos esse nosso encontro dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e por todo o sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.